Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã, e, para começar o capítulo, teremos o Kuro, um pirata maligno, só que mais ou menos. A última vez que suas garras funcionaram, a marinha ganhou um psicopata com ar de grandeza, ou seja, um babaca narcisista. Bom, nesse capítulo, temos mais um volume da história de capa do Bag. Inclusive, as histórias de capa podem aparecer na nova animação. Espero que façam com certo carinho. Muita gente não gostou da história de capa do Bag quando foi animada. Ficou parecendo um filler mal feito. Mas enfim, nessa capa, o Bag chega em uma ilha escapando das piranhas. E como mágico, retira talheres da bunda e começa uma caçada. Dito isso, Bag nasceu pra se lascar. O cara decidiu caçar um pinto quase do tamanho dele. Mano, é questão de pensar um segundo e perceber que é uma péssima ideia. E outra, ele pode voar, certo? O cérebro dele derreteu, que merda é essa? Bom, deixando o maluco de lado, que comece a briga. A luta finalmente começa pra valer e durante toda a luta, pelo menos até as últimas 3 páginas, o Kuro está muito feliz. Ele está amando enfrentar alguém que na visão dele, é mais fraco. O que faz sentido, pelo menos pra mim, né? Porque, tenho pra mim, que a maior motivação para o Kuro desistir da vida pirata, além do fato dele ser bem preguiçoso, é o aumento do perigo que a marinha, os famosos caçadores de recompensas, que são como xamãs em Jujutsu, poucos e distantes entre si, e outros piratas estavam trazendo. Conforme a fama do bando crescia, mais forte eram os inimigos. Aí o Kuro olhou pra isso e pensou, cansei, quero vodka e água de coco. Mas enfim, de volta na luta. Luffy se agarra ao Kuro e tenta dar uma voadora com os 2 pés nos peitos do vilão, mas o Kuro faz um movimento com os braços e o Luffy perde todo o equilíbrio. Agora assim, esse movimento do Kuro não me parece o suficiente para desequilibrar tanto assim, certo? Mas tudo bem, e já na sequência, Luffy segue tentando pegar o Kuro com um chute e depois um soco, mas nada funciona e o Kuro segue se exibindo. Em determinado momento, Kuro pousa no braço do Luffy, o que é extremamente maluco. O Luffy não estava em condições de segurar o peso do Kuro. O certo era o braço arriar com o peso, mas até aí, né? Enfim, Kuro, ainda no braço, dispara na direção do Luffy. Ele é bem rápido, então faz muito sentido. Porém, temos mais um dos clássicos momentos shounens. O Kuro vai rápido e quando chega no Luffy, no lugar de dar uma lenhada com as garras, ele dá uma bicuda na cara do Luffy. Esse não é o Capitão Kuro, um terrível pirata, frio e calculista. Mas aí, na hora de fazer acontecer, o cara dá um chute. É complicado, certo? Ah, esses vilões que nunca são cruéis o suficiente. É por essas e outras que personagens ficam marcados na história. Tipo o Dolphy e o Crocoboy. O Dolphy é mais sinistro já que ele tem vários nas costas, vários nomes fortes, além do arco ter uns 2 personagens indo de caixa. E se você pensar com carinho, verá que o Orochi fez mais que o próprio Kaido. O cara derrubou o Oden, e o Kaido não atravessou ninguém. Aí temos o Kuro, ele exterminou vários aleatórios que nem rosto tem. Mas enfim, não dá pra esperar que todo vilão seja, de fato, cruel. Bom, seguindo com o chute, a bicuda acerta a cara do Luffy, que ficou como um otário de boca aberta. E na teoria, não deveria ter acontecido nada, mas aparentemente, a sola do sapato cortou a boca do Luffy. Agora assim, sem querer me intrometer, mas acho que uma nova cicatriz de 5 riscos na cara, seria muito impactante. Mas é isso, Luffy caiu e já se levantou reclamando, maldito. Feriu minha boquinha, e no distante pé da ladeira, os piratas começaram a comemorar com gritos de euforia. O Capitão Kuro é demais, igual a ele não existe. Seguindo com o grito de Capitão Kuro, igual torcida de futebol, sabe? Ignorando o fato que o bando é tão preguiçoso quanto o Kuro. Temos essa relação entre Kuro e tripulação que pra mim é esquisita. Os caras estão a todo momento esquecendo coisas básicas. Como eles não sabem que o Kuro ficaria com raiva de ser chamado pelo seu antigo vulgo. Cadê o medo? O pessoal simplesmente não hesita em esbravejar que ninguém venceria o Capitão Kuro, seu lindo. Sendo que além de ser contra-intuitivo, já que eles deveriam ter medo do Kuro. Já faz 3 anos, o pessoal já deveria ter largado esse título, além de ser um problema pra eles. Claro que, o sentido não existe, mas tem um propósito, fazer o Kuro revelar o seu passado. Isso tem que acontecer, mas aqui não ficou muito bom. De qualquer forma, os gritos de apoio direcionado ao Capitão Kuro, fez o ex-pirata ficar irritado e gritar com os malucos. Além de revelar uma frase que sinceramente, como diz o ditado, pra bom entendedor, meia palavra basta. Isso porque no meio do grito para que parassem de o chamar de Capitão Kuro, ele seguiu dizendo, tudo isso é para apagar a existência do Capitão Kuro desse mundo. Como o pessoal dessa tripulação não tem neurônios o suficiente, eles não conseguem captar que eles fazem parte do problema. Como um grupo que não consegue gravar um comando simples e segue chamando o cara de Capitão Kuro, pode ficar livre. Mas, no momento, o pessoal está ajudando num plano de queima de arquivo, onde eles também são arquivos a serem queimados.
Um plot twister duplo carpado. Mas enfim, num momento supernatural, o Kuro começa a contar o porquê ele quis abandonar a pirataria, não só abandonar como ele conta como foi o início do plano. Um projeto destinado ao fracasso. Ele decide desistir da pirataria porque o número de pessoas vindo enfrentar o bando estava crescendo. E como eles seguiam em atividade, a fama só aumentava e isso atraía ainda mais gente, entre eles, marinheiros, caçadores de recompensas e piratas em busca de fama. Então, numa certa noite, ele chamou o Jango e avisou que pretendia se aposentar. Mas o Jango riu, já que com a fama dele, a marinha não pararia de persegui-lo só porque ele não quer mais ser um pirata. E enquanto ele discutia com o Jango, um navio da marinha navegava na direção deles. Sendo esse, o terceiro encontro deles. Como é preguiçoso, um bando de preguiçosos, imagino que fiquem parados no meio do mar, numa região fácil de achar. Mas bem, o navio chegou sem a intenção de conversar e já largou um balaço de canhão. Isso deixou o Kuro maluco na cabine, gritando, não aguento mais essa loucura. Onde já se viu um pirata não ter paz, onde esse mundo vai parar? E depois de esbravejar, ele reforçou que precisa sair dessa vida. É nesse momento que o Jango fala, não adianta simplesmente sair e como resposta, o Kuro diz, então eu vou morrer. Ele diz isso, mas, é bom apontar que, até esse momento, não existia plano, só o desejo de deixar a pirataria. E até aí, tudo bem. Mas, ainda tinha um navio da marinha chovendo bala neles. O que não deveria ser um problema, a cada 10 tiros, a marinha acerta meio tiro. No entanto, no lugar de fugir, ele decidiu enfrentar. Aí como ele faz isso? Kuro pede um bote e navega até o navio da marinha. Infelizmente, além de serem ruins no disparo do canhão, esse navio não tinha armas de fogo e nem outros meios para afundar um pequeno bote. Aí vendo isso, cheguei à conclusão que de fato, o Kuro é muito preguiçoso. Primeiro, se ele quer se ver livre da marinha e outros perseguidores, uma forma simples e relativamente fácil, é navegar para a Grande Linha. É um lugar perigoso, mas o perigo fornece uma proteção maior. A forma que a Grande Linha tem e como as coisas funcionam lá, isso ainda vai ser explicado. Mas, já dá para adiantar. Se o Kuro fosse para a Grande Linha, no mínimo, a marinha teria dificuldade em rastrear ele. Os mares iniciais, entre aspas gigantes, são dominadas pela marinha. Ou deveria ser, mas enfim. O Kuro foi covarde, mas é aquilo, quem tem bunda, tem medo. Sem falar que, dá pra dizer com tranquilidade, se a tripulação fosse mais forte, o Kuro não teria abandonado a pirataria. Ele fala isso, estou cansado de cuidar desse bando de idiotas. Ou seja, conforme o bando ganhava fama, os inimigos, marinha e afins, só se tornava mais forte. O bando cada vez mais se tornava inútil e o Kuro, cada vez mais, tinha que enfrentar os inimigos sozinho. Aí perceba, para que você tem um bando que não te ajuda em nada. No caso do Kuro, não era nem ajuda, ele não queria fazer nada. E isso ficou muito claro para mim, nos últimos capítulos, tudo ficou transparente. Nada escapou de minha observação, nada pode enganar um mestre preguiçoso tão realizado como eu. Inclusive, tem algo muito gritante no universo de One Piece que demonstra como Oda planeja muito bem e planejou muitas coisas. Porém, nem tudo foi planejado. Por exemplo, se o Haki fosse planejado desde o início, teríamos aqui a segunda referência ao Haki, com a primeira aparecendo no arco do Morgan, Mão de Machado. Assim que descobre a fruta do Luffy, ele poderia citar por alto, algo como, usuários de fruto não são nada, a marinha possui muitos usuários de Haki, e mesmo que eu não saiba usar, contra você, não será necessário. E o assunto Haki, poderia cair no esquecimento e voltar nesse capítulo para cair no esquecimento mais uma vez. E isso pode ser algo que aconteça na nova versão de One Piece que será animada. Possivelmente, teremos o Haki desde o início, não sendo usado diretamente, mas sendo referenciado por outros personagens. Porque, para mim, o Haki deveria ser algo muito difundido pelo mundo de One Piece, através das artes marciais como o Karatê Tritão, boxe, Karatê Humano, entre outras artes de luta existentes. Mas enfim, voltando para a revolta do capitão, Kuro invade o navio da marinha como quem entra na própria casa. E depois de alguns segundos de gritos de agonia, o bando se aproxima e entra no navio. O pessoal descobre que o Kuro passou todo mundo, surpreendendo a própria tripulação, reforçando que ele, de fato, é um preguiçoso que raramente lutava. Inclusive, isso também me fez perceber que no capítulo 33, eu fui muito burro e interpretei o balão com a bunda. E, além do meu péssimo talento para leitura, também temos a grande revelação. Morgans, o Mão de Machado, se torna famoso na marinha após ser o único sobrevivente, na batalha que terminou com ele capturando o famoso Capitão Kuro. Porém, Oda foi babaca e não mostrou se o braço foi arrancado nessa batalha ou em uma batalha futura. Talvez o Morgan tenha enlouquecido e arrancado o próprio braço, vai saber. Mas como ele foi o único sobrevivente, o Kuro pensou, por que não? Então mandou o Jango hipnotizar o Morgans e um sósia dele. Agora, para que esse animal tinha um sósia, nem o Oda deve saber, sem falar que esse sósia não se parece com ele.
A marinha ter aceitado esse cara como sendo o Kuro é porque muita gente iria ganhar dinheiro com isso. Enfim, depois de revelar sua motivação, Kuro finalmente decidiu usar as garras contra o Luffy, mas infelizmente, pela primeira vez, ele foi muito lento em reagir. Já que o Luffy pegou uma pedra no chão e a ergueu como escudo, deixando o Kuro enfiar suas garras na grande pedra. Aí você percebe que a batalha está avançando quando o Kuro, no lugar de cortar, ele tenta estocar com suas garras. Um gênio incompreendido. O resultado dessa façanha não poderia ser diferente, com um simples movimento. O Luffy quebrou as garras como se fossem feitas de açúcar. O que nos mostra que o aço do universo de One Piece é muito porcaria. Mas enfim, até o animal do Kuro fica surpreso, mas ele não tem muito tempo pra pensar, já que o Luffy engata a primeira e taca a pedra na cabeça do maluco. Bem que ele poderia seguir em frente e dar mais algumas pedradas. Infelizmente, a mão invisível se faz presente. O que é uma pena. Abraço e até a próxima.